Boa noite. Todas e todos bem? Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2015, iremos dar continuidade ao estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje é a segunda parte do capítulo 1.1, Complexidades da Energia. O nome do capítulo 1 é o Ser Real, e Complexidades da Energia é o subtópico. Estamos aqui, então, pelo Hangout e também ao vivo no YouTube. A rádio não consegui conectar, deu problema no servidor, então não haverá transmissão pela rádio hoje, infelizmente. Imagem e som bons aí para todo mundo. Bastante gente chegando. Boa noite a todos que estão no chat falando, desejando boa noite. Hoje, então, continuando. Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Meu nome é Vitor Antenori Rossi, eu sou psicólogo e falo de São Paulo. Confirmando, então, o tema de hoje, esse tema é bem complexo, o estudo de forma geral, de agora para frente, ele é bem complexo, mas é para isso que nós estamos aqui, justamente para tentar ir desvendando aí como as coisas vão se dando, buscando um melhor aprimoramento. Para quem, antes de iniciar, para quem não se lembra, no estudo anterior, falávamos da formação de doenças, né? As doenças são formadas pela congestão ou pela inibição das energias, né? Pelo acúmulo ou pelo ignorar das energias que nos são dadas através de sentimentos também. Para quem não acompanhou, os estudos anteriores estão disponíveis na página da Rede Amigo Espírita no YouTube, em áudio também, e também na minha fanpage, na minha página do Facebook, tem os estudos anteriores, o material em PDF. Para quem quiser estudar em casa ou na casa espírita, fique à vontade. Então, continuando. Ok, obrigado pelo feedback. O Expedito tenta reiniciar. Dá um F5. Continuando, então. As doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias, da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. Esse aqui é o último slide do estudo anterior, da semana passada, para dar uma continuidade mais sólida aqui. Segundo eles, então, as doenças resultam do uso inadequado das energias e da nossa inconsciência, ou seja, do ser que somos nós, em relação à vida e à sua finalidade. Por que estou vivo? Qual a finalidade da vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu não estou fazendo, que deveria fazer? E assim por diante. O despertar do si enseja a compreensão da necessidade de transmudar as energias, encaminhando-as de uma área para outra e utilizando-as de forma profícua, único recurso para o gozo da saúde. Utilizar de forma profícua é uma forma que dê lucro, né? Uma forma que seja positiva, que te traga algum tipo de crescimento. Então, o que fica claro aqui? O despertar do si enseja compreensão da necessidade de transmudar as energias. O que eu já começo a tirar daí? Que se o si, quando eles se referem a si, eles estão falando de nós em essência, não o Vitor. O Vitor é uma ferramenta, este corpo é uma ferramenta para o si eterno, que sou eu, espírito, me manifestar. Para que haja o despertar do si, há se haver a compreensão da necessidade de transmudar as energias. A questão principal aqui
É, a Rede Amigo Espírita aqui está perguntando se a rádio. Eu comuniquei no começo que a rádio não funcionou. Tá? Eu tentei colocar, mas a rádio não entrou. O despertar do si, então, implica reconhecer que eu estou dormindo. O si dorme. Porque se não houvesse uma dormência, não haveria do que despertar. Então, em alguns pontos, se nós formos levar isso como deveria ser, nós ainda não acordamos para a importância do que é a vida, para o reconhecimento. Isso muitos de nós trazemos já no íntimo, naquelas manifestações de reclamar da vida, porque perdeu algum dinheiro, ou porque fraturou um braço, e sempre vem uma pessoa e fala, mas tem alguém pior, você fraturou um braço e alguém perdeu o braço, você reclama que perdeu dinheiro e alguém não tem o que comer. É isso. Não nos afeta tanto, né? O que mais nos afeta, o ser humano de forma geral, é a comparação com quem está acima, pelo menos social e financeiramente. Quem está abaixo não nos afeta tanto, afeta no sentido de compaixão, às vezes. Eu quero dar uma sopa para esse cara que não tem o que comer, eu quero dar uma porta para essa mulher que não tem porta em casa, mas dificilmente isso te traz um conforto de, poxa, eu sou feliz. Eu estou bem, eu não tenho do que reclamar. Mas é normal, porque estamos dormindo. E quem dorme sonha. E quem sonha faz o que quiser. Então, da mesma forma que no sonho eu posso voar, eu fico achando que aqui, como o Vitor, eu vou poder, sei lá, ser famoso, ganhar um Oscar por interpretação, um prêmio Nobel, um Grammy ou um reconhecimento. Qualquer um vai por uma área. O cara que aprende a tocar um violão quer ser o músico mais famoso do mundo. E aí nós vamos tendo essa dificuldade de contatar a realidade, de que ninguém pode crescer tanto assim. E aqueles que crescem tanto assim, de forma geral, não se enxergam tão grandes assim. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas comparações e perceber onde eu estou dormindo. Se os meus planos são irrealizáveis e se as comparações que eu faço são fora do comum, então eu estou dormindo. Para despertar, então, eu preciso compreender que algumas energias precisam ser transmudadas. Como? Eu vou encaminhá-las de uma para outra área, e utilizando-as de forma profícua, o único recurso para o gozo da saúde. Porque se as leis da natureza devem se aplicar, elas devem se aplicar a tudo que é natural. E tudo que é natural inclui nós. Se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu não posso ter a ilusão de que essa dor que eu estou sentindo vai sumir. Não vai sumir. Essa angústia que você tem não vai sumir. Ela vai transmudar. Você pode transformar, por exemplo, pensando numa coisa que eu noto observando redes sociais que atinge muito as pessoas, a questão do sobrepeso. O indivíduo que está obeso, a mulher que está obesa. Eu não vou conseguir transformar o sentimento de estar obeso. Isso não vai me fazer ficar magro. O que vai me fazer ficar magro é transmudar o sentimento, aquele indivíduo que olha para o espelho e fala, eu não queria estar desse tamanho, eu estou triste, minhas roupas não servem mais. Esse indivíduo tem que transformar isso em alguma coisa. Pode ser raiva, por exemplo, a raiva como um recurso positivo, a irritação consigo mesmo. Eu estou cansado de só comer bolacha, eu estou cansado de ser obeso, eu estou com raiva de mim por ter me transformado em obeso e agora eu vou buscar recursos para isso. E aí ele tem que transmudar essa raiva em motivação, porque se ele ficar só na raiva, vira autoflagelação. Em um mês de academia, ele se arrebenta com as articulações, com os músculos, com tudo, porque se autoagrediu. A Cláudia pergunta aqui, mais especificamente, o que é o si. Cláudia, nos estudos anteriores, eles elaboram mais essa questão do si eterno, quando fala do arquétipo. Então, a sugestão é que você procure no material anterior a resposta mais clara sobre isso aí, tá? Porque nós vamos sempre dando continuidade partindo de onde estamos, assim. E vai ficar mais claro lá. Com relação, então, a esse indivíduo que precisa transmudar a energia, se você está num sentimento também de tristeza muito grande, essa tristeza não vai desaparecer. Ela tem que ser transformada em alguma coisa. Quando nós pegamos aquelas mães que os filhos são sequestrados ou mortos, e depois elas fundam ONGs
para ajudar outras mães nesse sentido, isso é uma pessoa que transmudou a energia. A dor que ela teve por perder o filho não vai desaparecer nunca, mas ela conseguiu pegar essa energia que era negativa e transformar em algo que agora evita que outras mães sofram como ela, ou ao menos diminui o sofrimento dessas mães. De certo modo, elas, as doenças, decorrem dos imperativos das leis de causa e efeito, que inscrevem nos seres o que se lhes faz necessário para a evolução, seja através dos camartelos do sofrimento ou mediante os impulsos santificados do amor. Aqui estão estruturando que as doenças decorrem dos imperativos das leis. E essa lei de causa e efeito também é uma lei natural. Dentro dessas leis naturais que eu tenho que respeitar, então eu tenho que, como um imperativo, portanto, vai ser imposto, que eu preciso de algumas coisas para evoluir. E para algumas pessoas, este alguma coisa é o diabetes, é o câncer, é a incapacidade sexual, é a enxaqueca. Por mais absurdo que possa parecer, isso de alguma forma te impede de manter ou então te orienta no sentido de buscar uma ajuda. Quantas pessoas não sentem de repente uma dor no joelho, vão fazer um exame para dor no joelho e descobrem que estão com câncer em outra área do corpo? Eu não tenho como precisar qual a função exata dessa doença, mas ela tem uma função. Se você tem alguma dificuldade, que seja ela física, psicológica, degenerativa, ela tem uma função na sua vida. E se você não fizer a leitura da função da sua vida, você não vai transmudar essa energia. E você vai ficar voltando com essa doença tantas existências quanto forem necessárias, até que você se reestruture. De uma forma que a doença não precise mais te ajudar. Porque o objetivo de uma doença é nos ajudar a entender algo de nós que está faltando. Seja pelo sofrimento ou pelo amor. Aqui no livro Céu e o Inferno, capítulo, ficou borrado aqui, acredito que é o 7º, Código Penal da Vida Futura. A soma, é o capítulo 5º, então, o item 1. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade, ou um quarto, menos sofrerá. É óbvio, quando nós lemos isso assim, por cima, isso é óbvio, quanto menos imperfeição eu tiver, menos eu vou sofrer. Se é óbvio, por que eu tenho tanta dificuldade, então, de aceitar o meu sofrimento? Porque aceitar um sofrimento implica aceitar uma imperfeição. E o nosso ego encontra muita dificuldade em reconhecer a imperfeição. Nós não queremos receber crítica. Nós mal sabemos receber elogios. A pessoa faz um elogio, muitos devolvem com uma piadinha. Nossa, você está muito bonita. É impressão sua. É o vestido. É o carro. É uma dificuldade de absorver, né? De alguém falar, você está muito bonita. E você responder, obrigada. Só. Não. O ser humano fica falando demais, verbalizando demais, porque tem dificuldade de receber crítica e de receber elogio. A crítica mais ainda. Então, quando a crítica vem do meu corpo, o meu corpo adoece, me dizendo que eu estou fazendo algo errado, e esse algo errado é uma imperfeição, o meu ego não aceita e entra em negação, porque é um mecanismo de defesa dele. Ele entra em negação. E o principal mecanismo de negação é o farmacológico. Estou com dor de cabeça? Vou tomar um remédio. Estou com uma dor nas costas? Vou tomar um remédio. Como se o remédio curasse o problema, quando a maioria dos remédios apenas reduz o sintoma. Mas a causa dele continua no seu espírito, segundo os autores. E enquanto você não medicá-lo com a transmutação da energia, vai ficar medicando ele com remédio infinitamente, até que a dose do remédio seja tão grande que o remédio passe a ser o problema. Toma tanto remédio que arrebenta o fígado, toma tanto remédio que arrebenta o estômago, e fica sempre nesse processo de ficar somando doenças ao invés de estudá-las.
Aqui, com relação à lei de causa e efeito, uma imagem que ilustra bem isso, né? Essa pessoa jogando uma flecha que voltou para ela. Então, essa raiva, essa dor nas costas, essa artrite, essa rinite, tudo isso é algo que voltou para você. Porque em algum momento você agrediu o meio ou tentou esquivar-se de uma agressão que era para você. E essa tensão gera um adoecimento. Qualquer coisa que esteja te acometendo nesse momento é para que você aprenda mais sobre si mesmo. Apenas isso. Fiquem atentos também ao chat, porque às vezes os companheiros nos ajudam, o Arnaldo ajuda, o José ajuda, algumas pessoas que têm mais experiência aí, quem também tiver indicações de livro ou de obras enquanto os temas forem falados, pode ir colocando aí, porque toda ajuda é bem-vinda, tá? Quem tiver dúvidas também, que não sejam relacionadas aos estudos anteriores, que não precisa entrar tanto no que já foi falado, fique à vontade também para comentar. E se já tiver passado por um estudo, eu vou indicar que foi também. Fiquem tranquilos. Eu oriento onde buscar essa ajuda. A transformação moral nesse cometimento é fator preponderante para converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias, ao invés de fomentar os distúrbios da congestão e da inibição. Então, vamos lá. Até aqui tudo tranquilo? Eu sei que eu particularmente acho complexa. Essa parte é complexa, tanto a complexidade da energia quanto a interação espírito-matéria que virá em estudos futuros. Então eu preciso assim que vocês me deem um feedback de que está tranquilo, entendendo essa relação de que a doença tem a ver com o nosso corpo, que a doença que aparece no nosso corpo está relacionada com o nosso espírito. E a doença aparece porque existe uma imperfeição espiritual. E a negação de entrar em contato com isso, porque dói saber que somos imperfeitos, é que nos faz buscar recursos que não sejam o do autoconhecimento, mas sim o da anestesia. O expedito coloca: se as doenças são um uso inadequado das energias, o que dizer das causas das doenças popularmente conhecidas? Exemplo: o uso excessivo de cafeína causa artrite e enfraquece os ossos. Isso não seria necessariamente verdade? Seria verdade se todos que usassem cafeína passassem por isso, mas eu te levo um passo anterior. A cafeína é uma droga, é um estimulante. A maioria dos produtos que termina com ina é um estimulante. Cocaína, cafeína, nicotina, adrenalina, eles são estimulantes. Por que esse indivíduo precisa da cafeína? Esse indivíduo já está se automedicando com cafeína. Então eu tenho que buscar por que ele precisa da cafeína para conseguir acordar, se o corpo dele foi feito para acordar sem cafeína. Não existia cafeína lá nos primórdios? Como é que a civilização foi construída, então, sem isso? Como é que pessoas... eu, particularmente, sou um adepto da não cafeína. Tem 3 anos que eu não ingiro nenhuma gota de cafeína, porque eu reconheci isso como uma droga e vi que estava me fazendo mal. E consigo viver plenamente assim. A minha orientação seria enxergar se esse indivíduo precisa de cafeína para viver, as comorbidades, ou seja, as doenças que virão da cafeína, não são o problema dele. Mas o que o faz precisar da cafeína é o problema dele, porque é uma droga. E toda droga é um reforço, é um recurso para nos ajudar a passar por uma fase difícil. Só que existem pessoas que passam a vida inteira se drogando com cafeína, com nicotina e com várias outras inas por aí. A transformação moral. Então, eu transformar moralmente, ultrapassar a forma, modificar a forma da minha moral, nesse cometimento é fator preponderante. Se eu quero, então, começar esse processo de autodescobrimento, o primeiro passo é a transformação moral, para converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias, ao invés de fomentar os distúrbios da congestão e da inibição. Congestão e inibição foram tratados no estudo anterior. Então, converter o instinto primitivo. Porque o que eu tenho é um instinto. Para que esse instinto se transforme em sentimento, eu preciso que a razão seja aplicada a ele.
E a razão não se trabalha por impulso. A razão é pensar sobre o fato. Se você tem um instinto de bater nas pessoas, de se autoagredir, de gritar, de ficar nervoso, isso pode ser modificado e vem junto com a sua moral. À medida que você começa a melhorar a sua moral, você xinga menos os outros no trânsito, por exemplo, porque você se coloca no lugar deles. Você xinga menos os pedestres, porque você se coloca no lugar dele. Você grita menos com o seu cachorro, porque você entende que ele tem uma limitação racional. E por aí vai, porque é a moral que se aplica a tudo isso. Então, eu tenho que converter o instinto primitivo em força produtora de novas energias, ao invés de fomentar os distúrbios. Aí sim, já que eu não posso deixar fazer existir, eu vou pegar aquilo que já existe e vou produzir algo novo pela minha transformação moral. Porque aí a forma que eu enxergo o mundo vai modificar. Vai ser de uma hora para outra? Não. Eu vou continuar gritando com o cachorro, eu vou continuar xingando o outro porque ele torce por outro time, mas depois de um tempo isso começa a mudar e o indivíduo vai se assentando na sua própria realidade. Quando o indivíduo, dominado pelos impulsos da violência, sob rude controle, em tensão contínua, inteiriça os músculos antagônicos, exigindo-lhes demasiada elasticidade, gera atrito das articulações ósseas, às vezes dando origem a várias expressões artríticas, principalmente as de natureza reumatoide. Aqui falando da artrite reumatoide. Eu vou estruturar um pouco melhor o que é artrite reumatoide, mas o importante aqui é essa parte do sintoma. Quando eu, que somos em algum momento dominado pelo impulso da violência e sob rude controle, nós geramos uma tensão. Quer se colocar nessa situação? Lembra de alguma vez que você ficou muito nervoso, muito nervosa, muito irritado? Suas mãos se contraem naturalmente, como se você estivesse preparado para bater em alguém. Pessoas que têm unhas grandes, às vezes até ferem a palma da mão. Tem pessoas que dão soco em parede, tem pessoas que dão um grunhido por dentro de raiva e gritam. Nesse momento, você está gerando uma tensão imensa no seu corpo. Se isso é eventual, vez ou outra, da natureza, tranquilo, você vai ter possíveis complicações menores. Agora, se a pessoa vive assim, vocês imaginam a carga tensional que ela coloca no corpo, que não foi feito para viver em tensão, nem em ansiedade plena. Deve haver um equilíbrio. Gera, então, as artrites. A artrite reumatoide ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos do seu próprio corpo. Além de causar problemas de articulações, a artrite reumatoide, por vezes, pode afetar outros órgãos do corpo, tais como pele, olhos, pulmões e vasos sanguíneos. A artrite reumatoide ocorre quando o sistema imunológico ataca erroneamente os tecidos do seu próprio corpo. O seu corpo começa a te atacar. E o corpo só ataca aquilo que ele reconhece como inimigo. Se o teu corpo te vê como um inimigo e começa a te atacar, é porque você está fazendo mal a ele. Não é uma coisa aleatória de azar, não é só genética. Porque igual foi colocado na questão do café pelo expedito, tem gente que toma café a vida inteira e não apresenta nenhum problema. Tem gente que 1 ano tomando já começa a apresentar gastrite, úlcera e um monte de outras coisas. Isso não está relacionado, então, com uma ciência que explica o café vai te matar, o cigarro vai te matar, tem gente que fuma e não morre, tem gente que não fuma e morre, mas que o teu corpo vai responder positiva ou negativamente de acordo com o que você está dando para ele, isso vai. As tuas articulações estão lá, sofrendo a pressão da sobrecarga que você coloca. Seja pelo excesso de atividade física, seja pelo sobrepeso, seja pela sua preguiça, seja pela falta de alongamento. E uma hora ela vê isso como uma coisa de... Esse cara não está fazendo bem para mim. Eu estou aqui para aguentar erguer 70 quilos, ele está me fazendo andar com 120. É lógico que uma hora ela vai se virar contra você. E em dado momento, não no sentido de querer te atacar, mas de te mostrar que não está dando mais. E aí entra o processo daquela questão da bola de neve. Você machuca o joelho esquerdo,
E aí você começa a forçar o direito. Aí você machuca o joelho e fica sem os dois. Aí você começa a forçar os seus braços para te levantar. Aí você machuca o seu ombro. E quando percebe, está acamado. E não entendeu por que isso aconteceu. É aos poucos que o nosso corpo vai dizendo que algo está errado. Nós é que vamos ignorando os sintomas. Um pouco mais, então. A artrite consiste na quebra da cartilagem. A cartilagem normalmente protege a articulação, permitindo que ela se mova suavemente. A cartilagem também absorve choques quando a pressão é colocada na articulação, como ao andar, por exemplo. Com a ausência da quantidade normal de cartilagem, os ossos se friccionam, causando dor, inchaço, inflamação e rigidez. Quem já teve artrite ou tem alguém na família que teve artrose sabe o que significa isso. Você não consegue mais andar, você não consegue mais fazer as coisas. É osso batendo em osso. Imagina a dor que é isso. E isso acontece porque um dos motivos é o excesso de raiva, o excesso de violência e irritabilidade. Os dedos também às vezes vão ficando todos tortos, né? Porque a pessoa que está com raiva, ela vive tensionando os dedos. Então, em dado momento, eles vão ficar tortos mesmo. Quem tiver interesse de aprofundar nisso, procura fotos no Google, que tem bastante foto de artrite. É bem chocante. O Arnaldo coloca: nossa fisiologia está predisposta em determinadas áreas de doenças. A não transformação moral acelera e abre brechas para que a doença seja somatizada. A não transformação moral me coloca em uma posição em que eu agrido muito o outro. Essa coisa que eu falei de xingar o outro, de querer passar por cima, de ter vantagem em tudo. E por mais que eu seja corrupto, eu tenho uma culpa. O nosso espírito, ele traz uma consciência do que é certo e o que é errado. E eu coloco isso com uma clareza, independente de político. Peguem indivíduos que foram presidentes do Brasil ou de qualquer outro país e peguem uma foto dele antes do mandato e uma foto após. Você vai ver o quanto esse indivíduo envelheceu em 4 anos ou em 8 anos. É impressionante. Como o sentimento de estar envolvido com corrupção gera uma culpa, gera uma paranoia. Você não pode mais andar na rua sem achar que vai tomar uma pedrada na cabeça, que vai tomar um tiro. Então isso gera um tensionamento. E isso envelhece o indivíduo e, por natureza, gera doenças como câncer e tudo mais. Então, quando eu acelero a transformação moral, eu vivo com um pouco mais de tranquilidade. Eu não fico nervoso por ser o quinto da fila, porque eu entendo que o cara que está em primeiro também foi o quinto em algum momento. São pequenas coisas onde eu relaxo um pouco mais, e isso a longo prazo, pensando em uma vida de 60, 70, 80 anos, com certeza vai fazer uma diferença muito grande. Quer ver isso com clareza, vai procurar nos orientais ortodoxos, os japoneses ortodoxos, que prezam pela honra, que prezam pelo respeito aos mais velhos. Esses indivíduos vivem 110, 115 anos facilmente. Nós, aqui no Ocidente, é que com 75 achamos que somos vitoriosos por ter chegado na casa dos 70. E com 80 já não é assustador quando desencarna. Mas isso tudo é pouco perto do que poderia ser. Apenas a cargo de orientação, o psiquiatra Valdemar Magaldi, doutor Valdemar Magaldi, em uma aula que eu tive com ele num curso de psicossomática, ele disse que, são palavras dele, que estudos da parte fisiológica dizem que o corpo humano é feito para durar 125 anos, em condições normais. Claro, que com uma dieta mais focada na parte de vegetais, uma dieta vegana ou vegetariana, com atividades físicas moderadas, com alongamento, com respiração. Se você envolver tudo que as ciências nos pedem para fazer, em alimentação, meditação, dá para chegar em 125 anos, 115, 110, estão aí os orientais para provar que isso não é mentira. Morrer com 80 anos significa que você estragou demais o seu corpo físico, que você ainda está muito materializado. Nós é que valorizamos isso. Continuando, então, conduzir bem essa força é um recurso preventivo para doenças degenerativas, portanto, evitáveis. Teu corpo não vai degenerar se você mantivê-lo sempre em regeneração.
respira melhor, se alimenta melhor, faz uma atividade física, regula seu sono, evita ficar estressado, vai procurar acompanhamentos de terapias, fisioterapia, psicologia, arte terapia, a que fizer sentido para você, mas vai se envolver em alguma coisa. Enquanto você pode, para depois não ter que ir porque é obrigado. Por outro lado, os núcleos vitais, os chakras, abaixo do diafragma, que não têm as energias transmutadas para a região superior a fim de serem sublimadas, especialmente na zona sacral, produzem doenças do aparelho urinário e genésico, com agravantes no que diz respeito aos relacionamentos sexuais. Aqui a orientação deles, né? Esta região, eu vou estruturar melhor aqui, ó. Primeiro é importante saber onde é o diafragma. Este músculo aí é o diafragma. Quando você vai correr na esteira ou vai fazer uma atividade física maior e sente uma facada embaixo da barriga, é o diafragma que está te machucando, tá? Porque ele não está acostumado a fazer atividade física, então ele tem como se fossem cãibras. E aí você sente aquela dor e não consegue mais correr. Depois de um tempo, como todo músculo, ele se regenera, ele se fortalece, e aí você não sente mais dores. Mas ali está o diafragma. Sabendo onde está o diafragma, eu preciso entender aqui, então, ó, os chakras. Primeiro chakra, básico. Segundo chakra, sacro ou umbilical. Essa aqui, a região do segundo chakra, é a região que eles estão falando no livro. Tá? Algumas pessoas estão dizendo que o estudo parou, outras dizem que continua tudo bem. Aqui também está rodando tranquilo. Então eu tenho gravado essa imagem que vai até o sétimo chakra, que é o coronário. Aqui nessa região superior é onde haveria sublimação, portanto, contato com o alto, com a consciência maior, portanto, a orientação do si eterno. Para que essa energia saia da região 2 e vá até a região 6, 7, é necessário que ela passe por todas as outras. Mas eu posso ter obstruções energéticas nesses pontos, que são a inibição e a congestão. Vamos voltar aqui então. Por outro lado, os núcleos vitais abaixo do diafragma, portanto, aqui entre o 3 e o 2, que não tem as energias transmutadas para a região superior, a fim de serem sublimadas, especialmente na zona sacral. Aqui a zona sacral, número 2. Produzem doenças do aparelho urinário, e aí você vai ter infecção de urina, você vai ter cálculo renal, né, as pedras no rim. E genésico, com agravantes no que diz respeito aos relacionamentos sexuais, a frigidez, a ejaculação rápida, a incapacidade de sentir prazer, a anedonia da parte sexual. Tudo isso aí está relacionado, então, com energias desta região número 2 que não foram transmutadas, né? Portanto, como é que eu enxergo isso, então? Se você percebe que essa região é uma região que te dá muito problema, né? Você tem muito intestino preso, você tem muitos gases, você tem muita cólica, você tem essas questões relacionadas aos rins, ao trato urinário, toda essa região, então, fica comprometida porque as energias aí estão mal transmutadas. E tudo que disser respeito a essa região tem que se relacionar com energias, tá? Inclusive a parte da gestação. Importante ter em mente que a gestação implica que um indivíduo vai morar por 9 meses na sua barriga. E se a energia ali dentro for pesada, ele vai se alimentar 9 meses de uma energia pesada. E isso você já tem um bebê que é ansioso. O bebê na barriga já chuta mais do que o outro irmão dele. A mãe fala, quando eu tive o primeiro filho ele chutava pouco. O segundo já chutava muito. E eu estava numa fase mais conturbada da minha vida. Não é coincidência. Você alimenta o seu filho com aquilo que você está se alimentando. Se você produz ansiedade o dia todo, você também está dando ansiedade para ele comer.
nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina, que demonstram sua origem. Então, tudo isso, quando se diz que nada se deve perder no organismo, significa que essa dor que você tem também não pode se perder. Ela tem que ser canalizada. Estas energias poderão, né? Portanto, você tem que ter o poder de fazê-lo, e para isso tem que haver um progresso moral. Elas poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Portanto, elas não podem ser canalizadas sob o comando da mente adormecida. Enquanto estivermos dormindo, não temos condições de fazer isso aqui. A mente desperta, então, está relacionada com eu ser capaz de enxergar que eu tenho falhas, eu acordei. Não é o indivíduo que fala, eu tive 10 empregos e fui demitido dos 10, os meus 10 patrões eram ruins. Não. Talvez você seja ruim. Talvez você não tenha técnica suficiente, não saiba se relacionar com pessoas. Agora, culpar os patrões por todas as demissões, ou os namorados por todos os términos de namoro, isso é uma ilusão. Isso é quem ainda dorme. Você é responsável, sim, por tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, porque de alguma forma você buscou isso. Se você não acredita ter buscado conscientemente e passou por isso uma vez, tudo bem, aprendizado. Agora, se depois de passar por uma vez você passou pela segunda, pela terceira, talvez você esteja em negação. Talvez esteja na hora de acordar. E o despertar é doloroso, porque é como enxergar uma luz que você nunca enxergou. Ok. O indivíduo, então, pensa, lembra aquela... Todo mundo foi criança e adolescente um dia, e a maioria morou com a mãe. Lembra aquela cena de você dormindo, porque chegou tarde, porque ficou no computador até tarde, ou o que quer que houvesse na sua época que te permitisse ficar acordado até mais tarde, brincando na rua, não sei. E você foi dormir e acordou com a sua mãe falando, acorda, e você falou que precisava mais de 5 minutinhos, e ela abriu a janela, e aquela luz entrou no seu quarto, e parecia que tudo tinha acabado, da raiva da mãe, da raiva de tudo. Isso é o despertar. Agora, você coloca isso numa escala espiritual, alguns indivíduos, infelizmente, vão precisar de mais que uma vida para despertar. Nós já precisamos mais do que uma, claro, mas eu estou dizendo despertar de um ponto específico. Tem pessoas que despertam no leito de morte, foi ranzinza a vida inteira, quando está na UTI pede perdão para todo mundo e se arrepende, tanto que a base quando, eu esqueci, a palavra me falhou agora, mas quando o indivíduo vai se confessar pela última vez com um padre católico, a base disso é que até o último minuto você pode se arrepender. É que os católicos não acreditam na reencarnação. Nós que acreditamos, também existe isso. Até o último minuto você pode se arrepender. Só que como o tempo é infinito, esse último minuto nunca vai chegar. Então você pode se arrepender quanto tempo você demorar. Quanto tempo você quiser demorar. Mas vai acontecer. E quando isso acontecer, você desperta. Vai doer, vai dar raiva, você vai desencarnar pensando, puxa, fui vítima de um infarto, acha que vai chegar no mundo espiritual como um herói, chega lá como um assassino, né? Um suicida. Mas como suicida? Amigo, você colocou uma quantidade imensa de gordura nas suas artérias, você se matou. E aí isso dói, porque o indivíduo vai ficar com raiva, vai querer sair da colônia espiritual, vocês não sabem de nada, vocês estão obsediados. Para e pensa. Se você já não conhece alguém assim, extrema unção, correto. Obrigado, Arnaldo. Estava na beirada aqui. Quando você está à beira de pessoas que têm um sentimento de dificuldade de se relacionar consigo mesmas. Assim. Então você vai começando a abrir o seu campo de percepção e notar que essas pessoas elas se irritam quando você as aponta. E muitos espíritos, quando chegam em colônias espirituais, também se irritam com o que enxergam lá. Muitas pessoas falam, eu queria desencarnar e ir lá para o nosso lar,
para trabalhar, mas não é bem assim. Você vai dar de cara com pessoas mostrando para você aonde você errou e o que você pode fazer melhor. E o teu ego vai falar, como assim eu errei? Eu fiz caridade, eu fui dirigente de centro espírita, eu cuidei de criança órfã. Cuidou, mas não cuidou de si mesmo. A primeira criança que te deram para cuidar foi você. E você fez o que com ela? Encheu ela de açúcar, encheu ela de gordura, encheu ela de preguiça, encheu ela de cigarro, encheu de café, encheu. Então você foi responsável por matar a si mesmo. E ao fazer isso, muito do que você construiu de bom perde o valor para a sua conduta evolutiva. Para as pessoas a quem você fez o bem, não. Elas continuarão te devolvendo isso positivamente. Mas quando você pega o saldo disso, ó, legal, você ajudou 15 pessoas, mas não ajudou a si mesmo. Então, tem que fazer de novo. E aí você vem com raiva e vai fazer de novo. E a chance de voltar a comer doce, voltar a comer gordura é altíssima, porque tem uma rebeldia já intrínseca no teu espírito, que veio com raiva de ter sido apontado como falho. Ok. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, que é o eu superior, para sua responsabilidade, criatividade e expressão divina, que demonstram sua origem. Este é a finalidade. Quando foi falado no começo do estudo, qual que é a finalidade da vida? É isso aqui, ó. Ser responsável, criar coisas e expressar Deus. Que é disso que nós viemos. Deus criou o universo. E eu fico só copiando os outros? Eu falo isso, pessoas que ficam pegando trechos de livro de outras pessoas e colocando como se fossem delas, músicas. Eu só copio. O número de pessoas que cria é muito pequeno. Então eu tenho que ter em mente que se eu não criei nada de diferente, eu não estou falando de algo que mude o mundo, eu estou falando de algo que mude a mim. Eu tenho que criar, que seja uma rotina melhor para a sua saúde, que seja uma rotina melhor para os seus filhos, que seja uma rotina melhor para o seu dinheiro. Crie algo que ainda não existe. Porque ficar só copiando os modelos que funcionaram para os outros gera comparação e preguiça. Tem que sair da zona de conforto. O Arnaldo comenta, chegamos no plano espiritual vazios de tudo e cheios de nada. Exatamente. Cheios de nada. Alguns ainda chegam cheios de culpa, cheios de raiva, mas do que nós pensávamos ser é uma desilusão imensa, né? O desencarne traz uma desilusão imensa. E as obras de André Luiz mostram bem isso. A desilusão dele foi imensa e por mais que seja um livro, é resumido. A dor dele foi muito maior. Você leu o livro ali em algumas páginas, mas ele levou dias para ter aquelas elaborações. Foi muito doloroso para ele. E ele não é diferente de nós. Ele sou eu, ele é você. Nós passamos pela mesma coisa. A diferença é que ele escreveu um livro sobre isso. Ele criou, enquanto eu só fico copiando. O eu consciente, mediante exercício constante, deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem um invólucro material, a semelhança do que faz quando lhe atende alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. Isso aqui eu, sendo psicólogo, falei algumas vezes para algumas pessoas que riram de mim, falaram que eu estava louco. E eu não descarto que eu possa estar louco, porque vai saber, né? Até que ponto eu posso dizer o que é loucura e o que é sanidade. Mas a partir do momento em que eu reconheço que as células do meu corpo, o Expedito já disse aqui que vai cortar o café. Força aí, Expedito. A semana que vem você fala como tá. Não, semana que vem não, que você vai estar meio irritado. Daqui 15 dias você fala como tá aí, tá bom? Brincadeira. Mediante, então, esse exercício, o eu consciente, a partir do momento, então, que você está consciente de si mesmo, você deve fazer esse exercício constantemente. Comunicar-se com todas as células. A tua célula é um órgão, é um ser vivo, perdão. Tua célula é um ser vivo. Ela é um ser vivo porque ela nasce, cresce, se reproduz e morre. E a célula ainda transmite memória de uma para outra. Antes de uma célula morrer, ela transmite a memória dela para outra, e por isso as células que estão no seu corpo hoje conhecem você desde que você era um embrião.
Então, a partir do momento que eu enxergo isso, que eu tenho bilhões, trilhões de células que ficam se renovando no meu corpo, tirando as células neuronais, as células nervosas, as outras células todas se reproduzem, você corta a tua pele, ela volta, você perde seu pelo, ele volta, corta o cabelo, ele volta. Se elas são seres vivos, elas então entendem o que é energia. Que já foi colocado, acho que no primeiro estudo, aquele teste do arroz, que um arroz foi elogiado e o outro foi criticado, um apodreceu e o outro continuou bom para consumo. Então as células são a mesma coisa. Agora o indivíduo fica falando: a minha perna é uma porcaria, o meu corpo é horrível, eu odeio meu braço, eu odeio. Ele sente isso, é natural, são células, elas absorvem energia negativa. Você se comunica com o teu corpo? Você agradece o teu estômago por ele funcionar? Você agradece o teu ombro por ele funcionar? Muitas vezes não. Mas quando ele para, aí você lembra que ele existe. Uma pedrinha minúscula no teu rim te faz lembrar a importância dele. Uma topada com o dedinho na quina da mesa te faz lembrar a importância do pé. Mas por que não lembrar a importância disso enquanto ainda está bem? Porque antes de dormir, não conversar com o seu corpo e agradecer todas as áreas dele por te sustentarem, por te ampararem. Eu já trabalhei numa UTI como psicólogo, eu sei qual que é a importância de um intestino funcionar, de um rim funcionar, de um pulmão funcionar. As pessoas ficam celebrando isso numa UTI, as enfermeiras falavam: olha que legal, ele voltou a urinar. E é uma coisa tão comum, né? A pessoa nem gosta de falar isso, acha nojento, mas o indivíduo está lá lutando para conseguir fazer isso. E então eu tenho que ter uma consciência de que as células são seres vivos e elas precisam serem motivadas. Se elas não forem motivadas, elas se desmotivam. E se elas forem criticadas o tempo todo e negadas o tempo todo, elas também vão adoecer. Considere-se um corte que dilacere um membro. Pode ser deixado de lado para autorrefazer-se ou receber curativo imediato para a reparação dos tecidos e capilares. Da mesma forma, a consciência, o si, deve atender à energia nas suas diferentes manifestações, rarefeita ou condensada, interferindo com amor e dando-lhe ordens equilibradas para a sua sublimação. Portanto, se uma parte do seu corpo se machuca, você não vai lá e coloca um band-aid, você não vai e coloca um mertiolate. Quando era criança era mais difícil, que o mertiolate ardia bastante, né? Hoje já não arde tanto. Mas você vai lá e dá um jeito nisso. Por que então que as suas emoções, quando as suas emoções se ferem, você não faz o mesmo? Por que você não conversa com as áreas do teu corpo que estão adoecendo e pede, motiva elas e fala que você está com elas? E aí é onde as pessoas falavam que eu sou louco. Eu vou ficar conversando com o meu corpo? Fica parecendo aqueles caras que falam com árvore. Então eu digo, fala com árvore também, porque a árvore escuta. Tudo que tem célula viva recebe a energia. Ela não entende a língua portuguesa, mas ela entende a entonação energética da vibração da energia que você está emanando com aquela fala. E a partir dali, você vai gerar uma perturbação ou uma regeneração. Mas ficar só criticando o corpo, ou só lembrar dele quando você está doente, é uma forma de egoísmo. Porque você não é só a sua consciência. Você tem trilhões de células aí que estão servindo você para que você consiga evoluir. E quanto você tem dado de bem para elas? É cigarro, é droga, é obesidade, é raiva, é tudo isso? É isso que você está dando para os seres que te ajudam a viver? Então pare e pensa se você não está sendo egoísta e se você não está dormindo. Que se você estiver dormindo, a vida vai passar como um sonho. Está na hora de acordar para se autodescobrir. A doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem somatizando as interferências. Aqui foi proposital o sublinhado só no meio da palavra, tá? Vamos lá. A doença é resultado do choque. Para começar, eu preciso entender o que é choque. Conflito. Quando duas pessoas falam assim,
Está havendo um conflito no Oriente Médio. Está havendo um conflito entre PSDB e PT no Brasil. Só pode haver conflito quando dois corpos querem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É simples. Portanto, tanto um quanto o outro querem a mesma coisa. Se querem a mesma coisa, pode ser que seja pelo mesmo motivo. Então não adianta falar que os Estados Unidos estavam brigando lá no Oriente Médio por conta de questões morais. Era petróleo. Eles queriam o petróleo, os outros queriam o petróleo, aí há um conflito. Se eu caminho pelo mundo sem buscar nada, eu não esbarro em ninguém. Percebe? Isso é crístico. No sentido de que Jesus não ficava preso a bens materiais. Então ele não disputava o mesmo espaço com os outros. Ele já dizia: o meu reino não é deste mundo. Portanto, nada daqui me interessa nesse sentido, porque aí não há conflito. Ninguém poderia ocupar o lugar dele, porque ninguém quis ficar na cruz por ele. Então ele assumiu um lugar que ninguém queria, não há conflito. Agora, se ele fosse indicado a ser rei, aí haveria conflito, porque outros iam querer o lugar dele. Na cruz não, né? Na cruz deixa ele lá sozinho. Então, a doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, porque ambos querem fazer uma coisa que não está indo para um lado. Tua mente quer ir para a direita, o teu comportamento vai para a esquerda, eles trombam no meio do caminho. O psíquico e o físico. A sua mente quer fazer uma coisa. Quando eu falo muito dessa questão da obesidade, você acorda todo dia querendo fazer regime, mas o teu corpo come. Mas quem leva as tuas mãos a comer é a tua mente. Então gera esse ciclo, né? Você não consegue sair de você. Tá sempre chocando. Você quer parar de fumar, larga, mas não consegue parar de fumar. Promete que nunca mais vai bater no seu filho, depois vai lá e bate de novo. Fica fazendo 1 milhão de promessas, isso é o teu psíquico. A incapacidade de cumpri-las é o teu físico e comportamental. Enquanto houver um choque, eles não falarem a mesma língua, você fica patinando. Interagem, portanto, elas agem dentro, interiormente, somatizando as interferências. Então aqui, é lá dentro que vai haver essa ação, né? A interação, uma ação dentro. O soma, do grego transliterado, é considerado como organismo material, abstraído de suas funções psíquicas. Logo, somatizar significa o ato ou efeito de transferir para o corpo um problema de ordem psicológica. Então aqui, ó. A doença resulta do choque entre a mente e o corpo e o comportamento, o psíquico e o físico, que interagem, somatizando as interferências. Está havendo uma briga lá no seu psicológico, como isso não é resolvido, ela é jogada para o seu corpo físico, porque ela passa a ser visível, não dá mais para você negar. Você pode falar que não é uma pessoa que guarda mágoa, mas quando um câncer gigante aparece no teu corpo, não dá mais para você falar que alguma coisa não está errada. Tem algo errado e precisa ser visto. A Lígia também compartilhou ali no chat que o teste do arroz foi feito com moléculas de água. É verdade, eu vi uma palestra do Francisco Hortolã, o Chico, onde ele colocou essa imagem. Do Obrigado e Eu Te Odeio. E ela colocou o link aí. Isso, parece que tem um filme, né? Ok. Aqui então já foi. E aqui, para o encerramento, diante de ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre se lhes faça um exame circunstanciado, passando-se a conversação com o departamento afetado, despertando-lhe as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas e se destinam. Aqui já é o primeiro slide do estudo da semana que vem. Nós vamos continuar daí. Tá? O que é isso aqui? Como fazer? Porque foi perguntado aqui no chat também. Como é que eu faço, então, para transmudar essas energias da região do chakra? Qualquer que seja a região, tá? Deve ser conversado, é o diálogo. Então, vamos analisar melhor isso aqui. Diante de ocorrências viciosas, ou seja,
Você fica fumando, você fica bebendo café, você fica tomando cigarro, ocorrências viciosas. Qualquer coisa que para você seja um vício, que você não consegue largar e quando você tenta, você volta. Acidentes morais e emocionais, acidentes morais e emocionais, coisas que aconteceram de alguma forma em que você caiu. Você achou que não era corrupto, mas aí se pegou porque estava com pressa, porque estava chovendo, estacionando na vaga do idoso, do deficiente físico. Então, nesses processos vai haver um sentimento de culpa, vai haver uma elaboração. Cumpre-se, lhes faça um exame circunstanciado. Portanto, você tem que examinar a circunstância. Por isso que eu não fico entrando muito em coisas específicas, eu vou mais para o genérico. Porque se eu falo, câncer é guardar mágoa, aí todo câncer é guardar mágoa? Não. Circunstanciado. A sua dor no dedo, a sua tendinite tem uma circunstância específica da sua história. É você que vai se autodescobrir. Por isso que é autodescobrir. Não é o Vitor descobrir você, não é o psiquiatra te descobrir, é você. O livro é para que você se descubra. Portanto, você vai ter que analisar a sua circunstância, o local que você vive, o clima, a sua história genética, os padrões familiares, tudo isso aí. Não adianta ter preguiça, você tem uma vida inteira para se conhecer. É para isso que você está aqui, né? Para melhorar. É difícil, dá trabalho, mas o que é fácil? Ficar na frente da televisão? Ficar na frente do videogame? O que isso vai te trazer de evolução? Passando-se, então eu analisei a circunstância e passo a conversar com o departamento afetado, despertando-lhes as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas e se destinam. É aquela coisa do treinador do time falar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos que ganhar. Nós temos que vencer essa encarnação. Eu não posso perder mais uma vida para bronquite, para asma, para preguiça, para procrastinação, para o tabaco. Eu tenho que vencer. E se eu tenho trilhões de células lutando por mim, começa a motivar elas e você vai sentir uma diferença muito grande na sua vida. Porque elas passam a gostar de você, né? Elas não se sentem escravizadas. Pô, eu vim aqui para ajudar esse espírito a evoluir e ele só fica me dando pancada? Não me deixa descansar? Só coloca porcaria para eu comer? O que eu estou fazendo aqui, né? Aí elas vão entrando em greve, né? Começa a entrar em greve, para de funcionar. Aí o indivíduo começa a barganhar. Ó Deus, se o senhor me recuperar, eu prometo. Não tem que prometer. Essa promessa você fez antes de encarnar. Você jurou que ia fazer diferente. Não adianta mais ficar prometendo. Vamos começar a pensar em fazer, seguir em frente. E o autodescobrimento implica realmente muito trabalho. Mas um trabalho garantido no benefício. Você vai receber por isso. Fique tranquilo. Você vai receber menos doença, aquilo que está lá no Evangelho. Quem tem menos imperfeições, tem menos problemas, sofre menos. É só isso. Tá difícil sua vida? Tem 15 imperfeições? Se você tentar resolver as 15 ao mesmo tempo, você vai resolver muito lentamente. Escolhe uma. Entenda a circunstância que isso está acontecendo e vai resolver esse problema até o fim. Quando a sua cólica renal sanar, você não tiver mais problemas de cólica renal, porque você entendeu o contexto, se afastou das pessoas que te faziam mal, alterou o comportamento que te fazia mal, aí você vai lidar com a sua enxaqueca. Mas não fique tentando resolver todos os problemas. Estude a si mesmo. Gaste menos tempo copiando os outros e comece a entender que você é uma criação única. Ninguém é igual a você. Então você é capaz de criar coisas que ninguém mais vai conseguir fazer. Basta ter coragem, basta ter vontade e perseverança. Conversa com o seu corpo, com as suas células cerebrais, você vai começar a ter ideias melhores, inspirações melhores, criar coisas melhores e sua vida vai ficar mais fácil. Você vai ganhar muito mais admiração, vai ganhar muito mais respeito, ao invés de ficar só aí, procurando a quem copiar amanhã. Começa a buscar isso tudo. Ok? Então, encerrando aí, eu agradeço novamente a todos que participaram presencialmente, também através das perguntas aqui no chat, a vocês que estão assistindo pelo YouTube ou que vão assistir
ouviu o áudio aí no carro, na Rede Amigo Espírita. O meu muito obrigado pelo respeito, pela confiança no trabalho. Semana que vem, então, no dia 24 de março, faremos a parte 3 do capítulo 1.1, Complexidades da Energia. Então, até terça que vem, onde nos reencontraremos para dar continuidade a esse estudo. Desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite.